Na primeira aula, eu fiz com vocês essa caracterização histórica, pessoal, beleza? Caracterização histórica, trazendo para vocês aí esse cenário histórico que o Brasil teve em relação às suas indústrias, de 1500 até o final do século XIX, tá? Então, breve recapitulação. De 1500 a 1808, proibido ter indústria no Brasil. Não poderia. Todos os produtos industrializados, manufaturados, vinham de Portugal ou de seus parceiros comerciais, como a Inglaterra. 1808, chegada da família real no Brasil. Com a chegada da família real, é suspenso o. Tá suspensa a proibição das indústrias no Brasil. Podem ter indústrias no Brasil a partir de 1808, tá? Só que em 1810, a família real assina um acordo com a Inglaterra, tá? De um acordo comercial que praticamente mata as nossas indústrias que mal começaram a surgir, porque dava muitos benefícios para os ingleses venderem seus produtos aqui no Brasil, que nunca foi proibido, tá? Mas a partir de 1810 eles ganharam muitos benefícios comerciais. Tudo isso era uma forma de pagamento, porque os ingleses trouxeram a família real para o Brasil, fizeram a escolta, a segurança da família real. E aí, pessoal, as indústrias que mal começaram a surgir praticamente perderam toda a sua representatividade. Veio 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil, e aí então o Brasil não tem mais o seu vínculo com Portugal, mas nós assumimos a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, e em troca disso, né, os acordos comerciais foram mantidos, privilegiando muito os produtos ingleses e fazendo com que as nossas indústrias praticamente não existissem. Com Dom Pedro II, a partir de 1840, 1850, segunda metade do século XIX, alguns investimentos são feitos para que se desenvolvam as indústrias no Brasil. No entanto, falta de mercado consumidor, falta de mão de obra qualificada e problemas com a geração de energia vindas do carvão travam o desenvolvimento industrial brasileiro. Aí o Brasil começa a ganhar uma puta grana com o café, também com a borracha no final do século XIX, e aí é que a galera realmente desiste de fazer o desenvolvimento industrial no Brasil. Não era proibido, mas não tinha qualquer tipo de incentivo. O Brasil tinha indústrias, algumas pouquíssimas indústrias brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro, todas muito simples, muito básicas, sabe? Coisa assim, ó, material de limpeza, vestimenta, coisa assim, muito básico mesmo, que eram as indústrias que tinha no Brasil na época, indústrias nacionais, tá? E esse cenário, pessoal, permaneceu até 1914. Tá? 1914. Aí a grande pergunta que fica é: o que aconteceu em 1914? Em 1914, nós tivemos o início da Primeira Guerra Mundial, tá? Aliás, uma dica para vocês, está passando no Telecine, aquele filme 1917. Se vocês não assistiram ainda, assistam, pessoal. Que filme, hein? Muito bom. Está com problema, né? Alguns, né? Ficar aí. Eita. Tá travado para mais alguém, gente? Travou para todo mundo. Meu Deus. Voltou? Não voltou? Não voltou? Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Bruno, agora eu acho que voltou. Estabilizou? Tudo Agora eu bem? acho que sim, mas eu perdi tudo que você falou antes. Até que parte você ouviu, Mar?
É que você tava falando do filme, daí, tipo, eu não sei se trava nesse ponto para todo mundo. Tá, beleza. Então eu volto, tá? Então fica a minha dica, o filme 1917, que é um filme que fala sobre a Primeira Guerra Mundial e com certeza é uma aula de história para vocês aí esse filme. E aí a grande pergunta que fica é, né? Eu falei a data, 1914. A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela durou de 1914 a 1918. 4 anos, né? Durou a Primeira Guerra Mundial. Mas aí a grande pergunta que fica é: o que que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com a industrialização brasileira? O que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tudo tem tudo a ver. Vocês podem achar que não, mas depois que eu explicar para vocês, vocês vão ficar boquiabertos e falar assim, ó, caramba, Bruno, não é que estava certo, tem tudo a ver mesmo a Primeira Guerra Mundial com o desenvolvimento das nossas indústrias. Então vamos lá. Acompanha comigo meu raciocínio e veja se realmente não tem tudo a ver Primeira Guerra Mundial com industrialização brasileira. Beleza? Vamos lá então? Seguinte. O ano é 1914. A Primeira Guerra Mundial estoura na Europa, tá? Não vou entrar nos méritos da Primeira Guerra Mundial, pessoal, mas, né, o arquiduque, né, do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando foi assassinado, blá, 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 e isso, o Matias está aí para isso mesmo, para explicar para vocês depois o conceito e as questões da Primeira Guerra Mundial. Estourou a Primeira Guerra Mundial na Europa, tá? Na Primeira Guerra Mundial, pessoal, o Brasil praticamente não participa da guerra, tá? Ele envia algumas enfermeiras, mas ele não teve nenhuma participação direta na Primeira Guerra Mundial. O que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nessa época, 1914, a economia brasileira estava bombando. Nossa, perdão, com trocadilho de guerra e bomba, tá? Não foi intenção, eu juro. A economia brasileira estava bombando nessa época. E estava bombando com o quê? Com o café, tá? Com o café. O café, ele era a base da nossa economia, pessoal. E era uma base muito sólida, muito desenvolvida, e que deu ao Brasil uma grande quantidade de dinheiro, e o Brasil era uma potência econômica da época. Para vocês terem uma noção, em 1914, no começo do século XX, o Brasil já era uma das maiores economias do planeta. Estava entre as 10 maiores economias do planeta ali no começo do século XX. É claro, isso não fazia do Brasil um país desenvolvido, beleza? A gente tinha muitos problemas sociais no Brasil, mas a nossa economia ia muito bem, obrigado. O Brasil já não tinha mais escravidão, ela acabou em 1888, e como vocês sabem, nessa época, né, no final do século XIX, começo do século XX, o Brasil promoveu a chegada dos imigrantes para vir aqui trabalhar justamente nas lavouras de nas lavouras de café. Chegou italiano, chegou alemão, chegou espanhol, polonês, austríaco, ucraniano, enfim, chegou uma galera da Europa para trabalhar nas lavouras de café. Provavelmente muitos dos seus parentes chegaram nessa época, pessoal, no final do século XIX e começo do século XX. Pelo menos, né, os meus parentes da italianada chegou justamente nessa época para trabalhar nas lavouras de café aqui do Brasil. Então a economia brasileira ia muito bem, obrigado. Você tinha uma elite agrária, tá? Uma elite agrícola cafeeira que ganhava muito dinheiro e você tinha muito trabalho nas lavouras de café. Então você tinha uma grande mão de obra, tá? Essa mão de obra era assalariada, então você tinha um grande mercado consumidor, tá? Porque essa galera ganhava dinheiro, não era trabalho escravo, certo? Só que tinha um problema. Os produtos consumidos no Brasil, os produtos industrializados consumidos no Brasil, a grande maioria deles era importado. Era importado da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, basicamente, a Europa e os Estados Unidos abasteciam o nosso mercado interno com produtos industrializados, basicamente falando, tá? Não era proibido ter indústria no Brasil, nós tínhamos algumas pequenas indústrias aqui no Brasil, conforme eu já falei para vocês, produtos básicos de higiene, material de limpeza, enfim, indústrias que não eram desenvolvidas, tá? Então, basicamente, pessoal, até 1914,
o Brasil tinha grana para gastar, tá? Nós consumíamos produtos industrializados, a gente tinha mercado consumidor, só que as indústrias nacionais praticamente não existiam. Não tinha interesse do governo em desenvolver as indústrias no Brasil. Por quê? Porque a nossa economia era cafeeira e estava dando muito dinheiro para o Brasil naquela época. Não havia nem sequer motivo para investir em indústria com tanta grana que o café dava. É claro, né, pessoal? Se nós fôssemos um país sério, a gente investiria no café e nas indústrias. Mas como nós não somos um país sério, a gente foi sugar o café até não poder mais. Então, quem que abastecia o nosso mercado interno com produtos industrializados? Europa e Estados Unidos, beleza? Então, ó, qual que é o cenário em 1914? 1914, Brasil com grana, Brasil endinheirado, tá? Brasil com dinheiro e com condições de comprar muitos produtos industrializados. Tinha indústria no Brasil? Pouquíssimas, quase nenhuma, somente indústrias básicas. Quem fornecia os produtos industrializados ao Brasil? Europa e Estados Unidos. Beleza? Esse era o cenário até 1914. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. Eclode a Primeira Guerra Mundial. E aí, pessoal, vem a grande sacada desta segunda aula. Essa é a parte mais importante da segunda aula. Sabe o que vai acontecer com as indústrias dos Estados Unidos e com as indústrias europeias? Elas vão deixar de produzir produtos industrializados normais e vão começar a produzir produtos para guerra. As indústrias vão começar a produzir produtos militares. Elas vão mudar o seu foco de produção. Então, aquela indústria que fazia roupas vai começar a fazer uniforme. A indústria que produzia sapatos vai começar a fazer bota, coturno. A indústria que produzia ferramenta vai começar a fazer arma. A indústria que produzia utensílios domésticos vai começar a produzir armas. Então, notem que as indústrias, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, que eram indústrias normais, que produziam produtos industrializados normais, elas vão mudar para a indústria militar. Por quê? Porque agora começa a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, olha só. Quem abastecia o mercado interno brasileiro com produtos industrializados era a Europa e os Estados Unidos. Em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial. A partir disso, pessoal, o que vai acontecer? As indústrias, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, elas vão deixar de produzir os produtos industrializados normais e passarão a produzir os produtos industrializados para a guerra. A indústria vira militar, a indústria vira bélica, porque agora explode a Primeira Guerra Mundial. Qual que é a consequência direta disso? Começa a faltar produto industrializado no Brasil. Vocês entenderam? Começa a não ter produto industrializado para atender o mercado interno brasileiro. Porque o Brasil não foi para a Primeira Guerra Mundial, a gente foi para a Segunda. Para a Primeira, não. Então a gente ficou fora desse eixo de guerra, entendeu? Ficamos fora desse eixo. A única participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, fora as enfermeiras, foi que o Brasil estava patrulhando o seu litoral, e aí um navio de guerra brasileiro viu no seu sonar que tinha alguns elementos desconhecidos próximos ao litoral do Brasil e começou a torpedear esses elementos desconhecidos, começou a soltar bomba nesses elementos. Sabe o que era? Golfinho. Golfinho. E eu não tô zoando, tá? Eu não tô zoando. Se vocês colocarem no YouTube, né? Batalha das Toninhas, Primeira Guerra Mundial, vai aparecer, né? O Brasil bombardeando golfinhos na Primeira Guerra Mundial. Ai, que dó, gente. É isso mesmo, Estela. Golfinhos, né? Mas, enfim, né? Apenas uma parte histórica. Então, pessoal, por causa da Primeira Guerra Mundial, com as indústrias dos Estados Unidos e da Europa deixando de produzir os nossos produtos industrializados,
O que acontece com o mercado interno? Ficou desabastecido. Não estava chegando produto industrializado no Brasil, entendeu? A gente tinha grana, tinha mercado consumidor, ficamos fora da Primeira Guerra Mundial, mas nós não tínhamos produtos industrializados no Brasil. Aí vem a grande sacada. O que que restou ao governo brasileiro fazer então? Investir no desenvolvimento de indústrias no Brasil. Por isso que a Primeira Guerra Mundial é tão importante para o surgimento das indústrias no Brasil. É agora, pessoal, com a Primeira Guerra Mundial, que finalmente o governo brasileiro vai investir nas indústrias de verdade, substancialmente, e finalmente as indústrias vão surgir no Brasil, justamente com a Primeira Guerra Mundial. Então a gente pode dizer, pessoal, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que o surgimento da industrialização brasileira, assim, o surgimento real, tá? Eu não quero dizer que antes não tivesse indústria. Tinha, mas era muito pouco. O surgimento verdadeiro das nossas indústrias foi por causa da Primeira Guerra Mundial, porque o Brasil precisou abastecer o seu mercado interno com produtos industrializados, uma vez que a Europa e os Estados Unidos mudaram as suas indústrias para a indústria militar, indústria bélica, e deixou de abastecer o nosso mercado consumidor. Aí o governo brasileiro se viu obrigado a investir nas indústrias para abastecer o nosso mercado interno, tá bom? Como que esse processo ficou conhecido, pessoal? Esse processo ficou conhecido como substituição das importações, tá? Substituição das importações. Então, muitas vezes, esse termo aparece no vestibular. Fale sobre o processo de desenvolvimento industrial brasileiro em relação à substituição das importações. Pronto, é isso. É o período da Primeira Guerra Mundial. Ficou conhecido como a substituição das importações. E o nome, pessoal, ele é autoexplicativo, né? Nós simplesmente substituímos as importações que vinham da Europa pelos produtos fabricados aqui no Brasil. Substituição das importações. É assim que aparece muitas vezes no vestibular esse período de 1914. Porque no vestibular, pessoal, ele já parte do pressuposto que você vai saber fazer a análise da Primeira Guerra Mundial com o surgimento das indústrias no Brasil. Novamente, só para deixar claro, já tinham indústrias no Brasil, já existiam, tá? Mas o primeiro surto de industrialização, a primeira vez que realmente rolou muito investimento nas indústrias, foi com a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, pessoal, esse período de 1914 a 1918, que é o período que corresponde à Primeira Guerra Mundial, a gente chama isso de substituição das importações. Por quê? Porque o governo brasileiro foi obrigado a investir no desenvolvimento de indústrias para abastecer o nosso mercado interno. Beleza? Então, só para deixar claro para vocês, nós não fizemos indústrias a rodo no Brasil. Muito pelo contrário, tá? Nós fizemos um surto de desenvolvimento industrial, pessoal, somente para abastecer o nosso mercado interno. O Brasil não virou um exportador industrial. Nós não desenvolvemos um parque industrial no Brasil. A gente não substituiu o café na nossa economia, tá? Nós fizemos, sim, incentivos para que as indústrias básicas surgissem no Brasil, tá? Essas indústrias mais básicas, de produtos básicos, surgissem no Brasil para que pudesse abastecer o nosso mercado interno. É nessa época, por exemplo, pessoal, que a cidade americana ela começa a ter um grande desenvolvimento econômico, porque vai ter a indústria têxtil em Americana. Grande parte da indústria têxtil americanense, ela vai surgir a partir desses incentivos governamentais na Primeira Guerra Mundial, que é quando você vai criar polos aqui no Brasil de produtos industrializados básicos para atender o nosso mercado interno. Na cidade de Jaú, aqui no interior de São Paulo, vai surgir o polo do calçado, tá? A cidade de Jaú é a maior produtora
manufatura de calçados do Brasil. Então, aqueles produtos básicos, aqueles produtos de primeira necessidade, roupa, sapato, produtos de limpeza, higiene pessoal, ferramentas, aqueles produtos de uso do cotidiano, é justamente com a Primeira Guerra Mundial que vai ter esse início de processo de industrialização, que ficou conhecido como substituição das importações, tá? Então, eu preciso que vocês entendam, pessoal, que a Primeira Guerra Mundial, ela está totalmente alinhada com a industrialização brasileira. Eu preciso que vocês façam esse paralelo entre Primeira Guerra Mundial e industrialização brasileira, porque foi justamente nesse acontecimento, né, de Primeira Guerra Mundial que o governo brasileiro vai ser obrigado a investir nas nossas indústrias, para que ela pudesse abastecer o nosso mercado interno, tá? E o nome desse processo, pessoal, é substituição das importações. Substituição das importações, beleza? 1914 chega, eclode a Primeira Guerra Mundial, as indústrias, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, deixam de produzir os produtos industrializados básicos, porque as indústrias viram bélicas, viram militares, começam então a produzir produtos para a guerra, desabastecem o nosso mercado interno. O Brasil tinha grana, ficou isolado na Primeira Guerra Mundial e, de repente, nós deixamos de receber a maior parte dos nossos produtos industrializados. O que acaba acontecendo, então? O Brasil se vê obrigado a investir em indústria, faz a chamada substituição das importações, aonde a gente pode afirmar que agora começam a surgir indústrias mesmo no Brasil. Agora sim a gente começa a ver a surgir as indústrias do nosso país. Conforme eu falei, as primeiras indústrias surgiram muito antes disso, tá? Mas o primeiro grande investimento que o Brasil faz, né, no surgimento das indústrias, ele vem com a Primeira Guerra Mundial, beleza? Aí, pessoal, em 1918, termina a Primeira Guerra Mundial. Ela dura 4 anos, tá? Então, o Brasil, em 4 anos, o Brasil vai ter 4 anos para poder construir uma série de indústrias para abastecer o seu mercado interno. Aí vocês vão pensar assim, poxa, que legal, demos o pontapé inicial, agora nós vamos começar a investir em indústrias, certo? Errado, nós não fizemos isso, tá? Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, pessoal, em 1918, as indústrias, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, elas voltaram a produzir produtos industrializados básicos, tá? Que eram aqueles normais que a gente recebia até então. E como eram indústrias muito mais desenvolvidas, né, que tinham uma qualificação na produção muito maior, e também produziam em grande quantidade, o que o governo brasileiro fez? Ele deixou de apoiar as indústrias nacionais, as indústrias brasileiras, e reabriu o nosso comércio para os produtos estrangeiros, para os produtos industrializados vindos de fora. Aí, pessoal, ficou muito difícil para a nossa indústria poder competir, porque ela perdeu os incentivos do governo, o mercado interno recebia produtos vindos de fora que eram mais baratos e de melhor qualidade, então a nossa indústria que começou a surgir já vem uma queda pela frente, tá? Por conta principalmente do governo deixar os investimentos na indústria de lado, uma vez que compensava voltar os nossos investimentos para o café. Então, após um primeiro surto de indústrias no Brasil, em 1918, o governo brasileiro deixa de fazer esse investimento nas indústrias para voltar a investir só no café e deixa aberto o nosso comércio para os produtos estrangeiros chegarem aqui, para os produtos industrializados chegarem aqui. É lógico, pessoal, que isso deu uma crise nas nossas indústrias, né? É claro que isso não ajudou a economia industrial brasileira. Mas, apesar disso, tá? Apesar dessa crise que acabou ocorrendo, muitas indústrias acabaram surgindo nessa época. E grande parte delas conseguiram se manter no mercado, mesmo com a falta de apoio do governo.
Muitas outras fecharam, tá? Mas pelo menos o Brasil já fez o seu embrião industrial, entendeu? O Brasil já deu aquela incorporada nas suas indústrias, o embrião da industrialização já surgiu no Brasil. E mesmo que o governo deixasse de investir em indústrias, a partir de 1918, a chavinha da indústria começou a ser ligada no Brasil. O pensamento industrial começou a ser embutido no Brasil. E mesmo que o governo não fez mais grandes investimentos, pessoal, esse fato foi muito importante, porque foi justamente a Primeira Guerra Mundial que proporcionou esse primeiro grande surgimento de indústrias no Brasil. Mesmo que não houvesse continuidade depois, as indústrias começaram. Elas podem não ter se desenvolvido, tá? Elas surgiram, mas elas não se desenvolveram. No entanto, esse embrião industrial, ele foi criado. E isso é a coisa mais importante que aconteceu no Brasil. Por causa da Primeira Guerra Mundial, nós fizemos a substituição das importações e a partir disso surgem as indústrias no Brasil. Mesmo com a falta de investimento governamental anos mais tarde, esse embrião industrial agora se formou no Brasil e a gente vai ver que isso vai fazer com que a nossa economia mude anos mais tarde, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui da Mar. Bruno, isso tem relação com o Brasil ser um país subdesenvolvido nos dias de hoje? Pois é, Mar, né? Hoje o Brasil é um país emergente, né? A gente é um país em desenvolvimento. E com certeza tem tudo a ver, né? Mesmo que o café desse muito lucro ao Brasil, como deu, é verdade, tá? Nenhum país agrário, nenhum país agrícola é um país altamente desenvolvido, né? Você tem países desenvolvidos que são países agrícolas e industriais. Agrícolas e industriais e comerciais. Então, eu acho que faltou mesmo para nós para os governantes brasileiros, né? Foi essa leitura de que o mundo já estava industrializado, né? De que o mundo já seguiu o caminho para as indústrias e nós ainda ficamos um país ruralizado. Então, certamente essa falta de investimento, essa falta de continuidade nos investimentos nas indústrias pós Primeira Guerra Mundial, certamente atrasou o desenvolvimento brasileiro. Você pode ter certeza disso. Se o Brasil continuasse investindo em indústrias e café, a gente estaria fazendo um diferenciamento da nossa economia e a gente colheria muitos frutos a partir disso. Mas a mentalidade brasileira da época era gastar o nosso dinheiro com o café, aumentar cada vez mais a produção cafeeira, que lógico, deu dinheiro, mas a gente vai ver que isso arrastou o Brasil para uma crise absurda anos depois e não contribuiu para o nosso desenvolvimento. Então, tá certo, o seu questionamento tá correto, tá bom? Pessoal, então, nesta segunda aula, eu precisava que vocês entendessem a relação da Primeira Guerra Mundial com o surgimento das nossas indústrias, a chamada substituição das importações. A partir do ponto que o Brasil tinha grana, tinha dinheiro e comprava produtos de fora, as indústrias praticamente não existiam. Vem a Primeira Guerra Mundial, 1914, as indústrias dos Estados Unidos e Europa mudam para a indústria militar, indústria bélica, deixam de abastecer o nosso mercado interno. Com isso, o governo brasileiro se vê obrigado a fazer o investimento nas indústrias. Vão surgir então, né, vai ter então esse primeiro surto de industrialização no Brasil, substituição das importações, e isso vai criar o embrião da indústria brasileira. Mesmo que 4 anos depois o governo deixe de investir nas indústrias com um grande volume de dinheiro, porque já voltou ao normal, vamos assim dizer, com o fim da Primeira Guerra Mundial, esse embrião industrial, ele foi colocado no Brasil. E isso vai ser muito importante para a nossa próxima aula, quando eu vou explicar para vocês o desenvolvimento da industrialização brasileira. Esse é o surgimento. Depois, na próxima aula, vem o desenvolvimento da industrialização brasileira. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo certo por aí? Tudo na santa paz?